Eu vou colocar aqui uma frase que imediatamente você e o seu grupo, sua tríade aí, vai comentar sobre essa frase. E eu falei assim, né? Observe que a Liliane falou. Ela falou, não falou? Ela falou, ela emitiu sons e ideias, não é? Agora dá uma olhada no que você vai ouvir sobre Martinho Lutero, no comentário sobre o texto de Gênesis. Olha o que Martinho Lutero, reformador Lutero, diz. Deus profere realidades, não meras palavras. Haja luz são palavras de Deus, não de Moisés. Uma vez que Deus chama à existência as coisas que não existem, Ele não profere meras expressões gramaticais. Ele enuncia realidades verdadeiras e existentes. Eu vou deixar você 4 minutinhos conversando sobre isso aqui que você acabou de ler, que é profundo pra caramba. Mas se você não conseguir desenvolver nenhum tipo de entendimento, eu faço isso em seguida. É só para provocar em você, como eu fiz na semana passada, você lembra? Uma provocação da grandeza que a gente tem aqui. De novo, eu vou fazer essa provocação, dessa vez com uma frase. Dá uma olhada e medita e vê se alguém do seu grupo entendeu. Quem entendeu melhor pode já ser o primeiro a conversar um pouquinho e até exultar sobre isso. Valendo!
Vamos lá? Vamos lá? E aí, quem gostou dessa reflexão de Lutero aí? Achou profundo? Você gostou? Muito profunda, né? Quando nós falamos, as coisas não acontecem. Você pode gritar, haja luz aí, que não vai acontecer. O máximo que você consegue é com aquela secretária como é que é o nome? Alexia, né? Você fala com a Alexia, ela vai tocar uma música. Mas a Alexia não é bem o que a gente está falando, né? Olha só, imagine, olha, por isso que trabalhar com grandeza de quem Deus é, mexe com a gente. Moisés, põe a mão dentro da roupa. E Moisés põe. Agora tira a mão, o que vem? Leprosa. Ele não pegou lepra em nenhum lugar dos bichos, nada. Simples e diretamente. A vontade de Deus é tão profunda, tão radical, que ele gera a realidade. Brincando com o grupo ali, até o nada obedece a Deus. E mais, joga o cajado, Moisés, pedaço de pau, madeira morta. E aí o que acontece? Vira cobra, um bicho, um organismo completamente diferente. Nem mesmo o mais absurdo darwinista, evolucionista diria que de um pedaço de pau uma cobra evoluiria. Mas Deus não precisa disso. Ele ordena e a realidade é construída. Por isso que quando nós estamos com esse livro, a gente não está com um livro qualquer. É sério demais. Então, quando eu e você cremos, ele chama a existência as coisas que não existem. Por isso, estar com essa reflexão logo no começo é trazer esse senso de grandeza que a palavra de Deus deve ter quando é lida, quando ela é ouvida e contemplada. Não é verdade? Mantém seu grupo aí que já vai vir outra para você, mas hoje nós vamos ter que anotar bastante coisa. Eu peço que você me ajude, por favor, anotando tudo que você encontrar pela frente sobre Gênesis, tá bom? Vamos, Gênesis 1, eu vou estar falando de todas as linhas possíveis e no final fazendo um arco de teologia bíblica. A aula vai ser mais rápida, portanto, rápida assim, mais acelerada, para que possamos chegar até o final. Que eu fiz teologia bíblica semana passada, você deve lembrar, eu falei das trevas à luz, usei Paulo, e aí de Paulo lançamos nos Gênesis, você deve lembrar disso, e hoje a gente vai fazer a mesma coisa com a criação. Vamos juntos? Primeira coisa que eu gostaria de fazer aqui com você, pedindo ali para a Pri já dar 2 toques, nossa introdução com essa frase, com esse texto aqui. Preste atenção, porque a gente vai examinar ele com a Bíblia aberta depois. O relato da criação é uma apresentação altamente sofisticada, designada a enfatizar a sublimidade, poder, majestade e sabedoria do Deus Criador, e estabelecer os fundamentos para a visão universal, ou seja, a visão de tudo, de todas as coisas, da comunidade pactual. Quem era a comunidade pactual a quem foi endereçado? Israel. Israel recebeu uma visão do geral, do mundo todo. A criação é dividida em 6 dias, ou painéis, cada um segundo um processo básico de criação. As palavras-chave são disse, separado, chamado, viu, bom. Como ações e pensamentos de Deus enfatizam sua presença onipotente e onisciente na criação. Onipotente, Deus pode tudo que Deus quiser poder. Deus pode não... Jesus pode chegar e limitar a sua força e não conseguir levantar esse celular, ou pode nem mesmo botar as mãos e ainda levantá-lo, porque onipotência é ter todo o poder que Ele quiser ter. Por isso a autolimitação de Jesus é tão interessante. Onisciência é ter todo o saber que Ele quiser ter. Por isso Jesus fazia perguntas e não estava sendo hipócrita. Porque, ao contrário de nós, o próprio Deus pode limitar a si mesmo no seu saber para ter conversas conosco, por exemplo, conversas completamente sinceras. Se você já sabe todas as coisas, você está me perguntando,
é uma capacidade que nós não temos de autolimitação consciente da nossa extensão de saber. Onisciente. Ele sabe tudo o que ele quiser saber. Pode saber de tudo ao mesmo tempo, e tudo ao mesmo tempo no futuro. Como diz John Frame na sua sistemática, Deus pode dizer e descrever para você, olha só, são um trecho da sistemática de John Frame. Imagine uma mosquinha aqui, e aí você, numa conversa com Deus, fala, o senhor consegue me descrever qual é a visão que a mosca, com seus olhos de mosca, tem do ambiente? Deus pode descrever para você. Ele sabe tudo o que ele quiser saber. Ele é onisciente. O processo de criação segue tipicamente um processo de anúncio, a gente vai ver isso, anúncio, ordem, separação, informação, nomeação, avaliação e arcabouço cronológico. Vamos lá? Vamos caminhar? O que a gente chama de anúncio? Abra sua Bíblia, porque você vai entender este primeiro ponto. O autor já começa, a gente vai linha por linha de Gênesis, então, vamos correr, hein? Vamos junto aí, vai anotando. Vai ter prova, não esquece não, hein? Vamos lá? No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. A primeira coisa que você deve saber sobre o verso de número 2, e aí eu me volto mais uma vez para pedir que o quadro branco, que dividido ao meio, possa ser lançado em seguida, acho que 1 ou 2 slides, exatamente, a criação será dividida em sua explicação, preste atenção, por 2 movimentos muito claros, baseado na afirmação do verso 2. A afirmação do verso 2 traz o seguinte enunciado, sem forma e vazia. O que Deus fará com a terra? Ele a dará forma, colocando as coisas em seus devidos lugares, e também preencherá o que é? O quê? Vazio. Então a criação tem essa ordenação. Deus tem uma terra que, obviamente, é uma terra criada por ele, mas não é uma terra criada já completamente pronta. Preste atenção. Repare que o próprio Deus Criador não faz a terra imediatamente completa. Ele cria a terra sem forma e vazia, e depois ele vai fazendo um movimento progressivo de dar forma e preenchimento. E isso é com tudo, até com a nossa vida espiritual, Deus também é assim. A gente sai das trevas, vem para a luz, e a santificação é um movimento de quê? De forma e preenchimento. Deus vai nos dando a forma de Cristo, e o Espírito vai nos dando a mente de Cristo. A gente vai sendo conformado, você conhece essa expressão de Romanos, né? Conformado à imagem de Jesus. Não é isso? Então, esse movimento, você vai encontrar ele em toda a Bíblia. Eu te pergunto, você consegue ver isso em Israel? Sim ou não? Deus chama Israel e ele estava há 430 anos aonde? No Egito. Israel tinha leis. Israel tinha território. Israel tinha o quê? Uma promessa. Certo? E aí o que Deus faz quando chama Israel? Dá a ele uma forma por meio de limites. Aqui você pode, aqui você não. Aqui é comigo, aqui é sem mim. Repare que Deus vai dando forma a Israel segundo as suas leis. E vai colocando neles a compreensão de quem Deus é e de quem eles são. Deus também dá forma a Israel. Está indo ou não? Está indo? Lembra de Saul? Saul foi o quê? Primeiro rei de Israel. Repare que Saul é um rei amórfico. Não consegue fazer as coisas por si mesmo, porque é assim que é. E em Davi, Deus vai dando a forma necessária. Repare que em Cristo, quando Cristo chega, ele tem um povo, mas ele também tem um outro mundaréu de gente que não é povo. E a primeira coisa que Deus faz com a igreja é dar forma à igreja. A igreja é judeus e gentios. E em seguida, quem é que aparece para continuar
a falar as coisas por meio do Espírito? Os apóstolos. Jesus é a pedra angular, fundamental, e ele diz que os apóstolos vão fazer o quê? Vão continuar a dar forma e conteúdo. Que interessante observar isso. Deus sempre trabalha e depois continua trabalhando, dando as formas e os conteúdos necessários. Certo? Toda a Bíblia é assim. Certo? E repare que a criação também é assim. A criança nasce pequenininha. E depois Deus vai ampliando sua forma. E nós, como pais, vamos lhe colocando o quê? Preenchimento. Compreende? Não é algo, é algo verdadeiro. A Bíblia e a criação estão ordenadas desta maneira. Deus vai dando forma, Deus vai dando preenchimento. Deus vai dando forma. Essa igreja aqui, Deus está dando forma, Deus está dando preenchimento. Com o passar dos anos, Ele está nos dando a forma e o preenchimento necessário. Legal, né? Isso nos dá uma visão mais paciente também da obra de Deus, até nas nossas vidas. Filipenses 1,6. Quem lembra de cabeça, levanta a mão e pode falar. Aquele... Sabe de onde Paulo tirou isso? É a mesma expressão de obra que os profetas e todo o arcabouço judaico vão usar para as obras que Deus terminou. Porque é assim que termina Gênesis capítulo 2, 1-2. Então, assim, Deus completou todas as suas obras. Filipenses 1,6 é porque Paulo leu e falou assim, olha, ele nunca deixa a obra inacabada. Aquele que começou boa obra vai terminar. Anota aí Filipenses 1,6 como um reflexo, um eco da criação. De novo, o que é um eco? Você tem o som e tem o quê? A propagação desse som depois. Então, Filipenses 1,6 é um eco da obra da criação. Porque aquele que começou vai terminar. Vai lá. Vamos lá, hein? Então, a gente tem... Isso aqui está claro para todo mundo? Quem não tiver claro, pode se esclarecer. Viu as obras divididas ali em movimentos de forma e preenchimento, tá bom? Caminhando, vamos lá. Ainda dentro dessa realidade, você encontra o primeiro movimento de anúncio. Repare o verso 3. O que o verso 3 diz? Então Deus disse. Repare, então Deus disse. O narrador está dando um anúncio do que Deus disse. Isso é comum em posições que envolvem reis, majestades. Então, Moisés, quando escreve aqui, ele tem uma noção majestática de Deus. Então, o rei fulano disse, sabe aqueles caras que colocam primeiro a fala, abre a aspa e começa a fala do rei? Ele não começa falando, ele começa anunciando que o rei vai falar. Então, o texto de Gênesis também tem esse caráter majestático, esse caráter de realeza, o anúncio de um rei na boca de um súdito. É assim que é. E aí você já encontrou o primeiro ponto daquele grupo, Priscila, que você pode voltar, por gentileza, um pouquinho antes, né, que aquela série de... Aquele slide 2 antes ali, aquele com texto grande, olha lá. Primeiro, anúncio, certo? Então, o que é o anúncio? Deus disse. O cara está trocando uma trombeta. Você está estudando, nesse momento, estrutura de texto. Olha que legal, você está entendendo os motivos pelo qual as coisas estão dessa maneira. Vamos lá. Depois de anúncio, você percebe que o anúncio é seguido não de uma sugestão, mas de uma ordem. Não é, Luz, eu gostaria, não tem isso. Então, depois que Deus fala, o que vem em seguida não é sugestão. Quando Deus fala, o que vem é uma ordem. Anote aí. Haja luz é uma ordem, porque é um anúncio real, é um anúncio da realeza. Então, a gente tem aí esse tipo de estrutura. Vamos lá. Em seguida, a gente encontra informação. É muito curioso isso, né? Porque é assim, ó, haja luz. E aí, o narrador volta. E houve luz. E Deus viu que a luz era boa. Repare que o narrador, ele retoma para fazer um comentário. Você quer ver um comentário muito curioso e famoso que às vezes a gente não percebe? João 3,16.
que Deus amou o mundo de tal maneira. Aquilo é um comentário de João sobre a obra de Cristo, não é a fala de Jesus diretamente. A gente nem percebe, porque em João você tem esses movimentos assim, e às vezes você pensa que é um e é outro que está falando. Mas João 3,16 é um comentário de João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque a fala de Jesus terminou antes. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem também será levantado, e todos olharão para ele e tal. Então, ali acaba a fala. E aí, João vem fazer um comentário. João está seguindo uma tradição, né, que já é estabelecida pelas Escrituras. Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Você está recebendo uma aula muito parecida com as aulas de seminário, como Martin Butzer, por exemplo. A gente que paga aí para ter Martin Butzer, a galera está recebendo um material bom aí. Então, vamos lá, anota aí, fica atento. Anúncio seguido de ordem, seguido de informação. O narrador está apresentando uma informação. E em seguida da informação, nós temos a nomeação. Mas por que temos a nomeação? Escreve essa aí para tu não esquecer. Na mentalidade hebraica, tá? Quem fala aí sobre o Sualtk, na mentalidade hebraica, o que existe precisa de um nome, porque o nome mostra que existe. Está entendendo ou não? Moisés chegou e falou o quê? Vem cá, Êxodo 3. Qual é o teu? Quem lembra disso? A sarça. Deus falou, vai, eu sou o Deus de Abraão, sou o Deus de Isaac, você vai embora, vai lá e faz para mim. Qual é o teu nome? Para que eu diga aos filhos de Israel quem me enviou. Entendeu? A mentalidade de Moisés é, se não tem nome, existe. O que é a primeira coisa que Adão faz? O que ele faz com os animais? O que ele faz com a esposa? Dá nome. Por quê? Porque a ideia de dar nome chama a existência de algo que não estava lá. Então é legal você anotar isso, porque na mentalidade hebraica, o nome qualifica essa existência como real, como verdadeira. Então, a nomeação, ela não é algo, absolutamente não é algo que você pode suprimir. E há algo importante nisso, tá? Quem dá nome governa. Quem lembra de Daniel e no nome que ele recebeu? Por que ele recebeu um nome se ele já tinha um nome? Porque um cara estava governando e esse governo era tão forte que o cara podia mudar o nome de Daniel na visão dele. Então, a ideia do quem nomeia é uma ideia que tem a ver com governança, ainda que, obviamente, nem sempre essa governança seja aquilo que, por exemplo, você não vê Deus ordenando Adão a dar nome para Eva. Todo aquele espectro já está todo misturado com os fragmentos da queda, né? Deus coloca eles como varão e varoa, né? Adam, que é terra, e tem a ver com umidade, terra úmida, dá o nome à sua esposa. Vamos lá, estamos indo? Depois, em seguida, vem a avaliação. O que é a avaliação? A avaliação é muito importante para você entender a mentalidade do Deus hebraico. Por quê? O Deus hebraico, ele diz o que é bom e o que não é bom. Olha que interessante isso. Deus não apenas fala e as coisas existem, mas depois ele dá a qualificação para elas. Isso é bom, isso é ruim, isso é bom. Lembra que os profetas falavam assim? Quem já leu Reis, né? Então Manassés fez o que era mal aos olhos do Senhor. Você já ouviu essa expressão? Por que ele ressalta que fulano de tal, Manassés, Amnon, eles fizeram o que era mal, mas não apenas mal, mal aos olhos do Senhor. Anote aí, Deus é o supremo qualificador de todas as coisas. Você não tem o direito de dizer que algo é bom ou mal, sem olhar para as Escrituras. E as Escrituras vão dizer, por exemplo, que até o sofrimento na vida de um crente não é algo ruim, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Olha só, quando você olha para o sofrimento e fala, porque eu, o que você está dizendo é que você está, no lugar dele, fazendo uma avaliação, ao invés de perceber que ele está te moldando. Entendeu?
Então, Deus é o supremo avaliador de todas as coisas, e eu e você precisamos recorrer a isso. Quando você encontra assim, esta é a vontade do Senhor, você tem que ficar trêmulo ali, peraí, é por ali. Né? 1 Tessalonicenses capítulo 4. A vossa santificação é vontade do Senhor. Olha que interessante. Santificar-se, separar-se para Deus, é vontade de Deus. Se é vontade de Deus, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, integralmente completa em todas as suas posições. Fique atento, hein? Não disperse, não disperse. Você está em uma escola bíblica sobre Gênesis, que vai te ajudar a entender boa parte das outras coisas da Bíblia. E, por fim, repare o aspecto cronológico, né? Que é o último ponto. Pois não. O jovem rico nitidamente estava agindo como um adulador. Repare que ele não estava ali em uma posição admirada por Jesus. Tanto é que ele foi reprovado logo em seguida. Ali o contexto explora mais essa posição de agradador que alguns têm para se aproximar de Jesus. Como, por exemplo, bendito é os seios que te amamentaram. Ele dá um corte também. Não, mas não é bendito não. Mais bendito é aquele que faz a vontade. Então, o corte ali é necessário pelo espectro de adulação, sem responsabilidade e proximidade sincera. Alguém levantou a mão ali atrás. Era isso aqui. Profetizando, dizendo, ei, são homens de Deus. E dá uma calada nela, né? E ela estava certa, de certa forma, né? E o cara estava certo, só que Jesus é Jesus, né? E Paulo, naquele momento, recebeu discernimento suficiente para perceber que ela é instrumento do mal. Que ela fazia... Isso que é importante. Ela estava fazendo uma avaliação, sem estar na posição de ser uma avaliadora. Que pode até ser reflexo também da resposta que Jesus deu. Né? De avaliação, que eu não posso ficar avaliando Deus. Quem sou eu para avaliar Deus? Né? Você lembra quando Nicodemos foi repreendido por Jesus? Tu és mestre vindo de Israel, porque não poderia fazer essas coisas se Deus não estivesse contigo. E Jesus dá-lhe um corte bem dado, né? Fala para ele que ele não poderia fazer essa avaliação se ele não estivesse dentro do reino de Deus. Vamos lá, avançando. Então a gente chegou até aqui com estruturas que são, vamos lá, em voz alta: anúncio, ordem, separação, informação, nomeação, avaliação e arcabouço cronológico. O que é arcabouço? Arcabouço é basicamente toda uma estrutura de algo. Então, quando eu falo assim, você tem um grande arcabouço técnico para falar sobre administração. Você tem muitas ferramentas, tem muita coisa. Então, o que é um arcabouço cronológico? Deus, anota aí, ele não cria no tempo, mas com o tempo. O que significa? Deus não cria no tempo. Já existiu o tempo, e aí Deus criou em cima do tempo. Deus cria e o tempo, e a própria estrutura do tempo está sendo criada junto. Olha só, não é assim, tem os dias, não tem? 7 dias, né? E aí nos 7 dias Deus vai lá colocando coisas. Não. Cada um desses dias e o tempo deles é criado ao mesmo tempo que as demais coisas. Então, preste atenção como isso é importante. O tempo não é anterior à criação, mas o tempo está sendo criado junto com as demais coisas. E houve tarde de manhã? Primeiro dia. E houve tarde de manhã? Segundo dia. Não existia o segundo dia. O segundo dia é criado junto com as coisas que estão sendo criadas nele. Interessante isso, né? O tempo não é anterior à criação, porque isso também é uma resposta apologética. Como assim? Existem infinitas possibilidades de se pensar sobre besteira, e uma delas é dizer que determinada coisa veio antes. Você já ouviu, por exemplo, que o universo é eterno? Você já deve ter ouvido essa expressão, o universo é eterno. O tempo já estava lá. Todas as vezes que você vê essas afirmações, elas estão destoando da verdade. Não, Deus criou o tempo.
e o fez junto com as demais coisas da criação, até estabelecer uma conta que para nós é até hoje importante de refletir por causa de Deus. 7 dias numa semana. Está indo, gente? Olha quanta coisa em um pedacinho. A gente não está conseguindo andar, mas estamos indo, né? Não estamos andando, mas estamos andando. Tá bom? Sem pressa, sem desespero. Onde a gente tem, então, essa estrutura, né? E aí eu passo mais uma vez por aquele quadro, lembra do quadrinho, né? Eu tiro ele e caminho para no princípio. Está no começo da sua Bíblia. Achou aí? No princípio. Palavra que dá nome ao livro no hebraico. Bereshit significa no princípio. O livro Gênesis chama-se em hebraico Bereshit, no princípio. Tá bom? O que é importante de saber aqui sobre o princípio? A ideia aqui do princípio, no princípio Deus criou os céus e a terra, não traz consigo, eu acho que você já deve ter percebido, o antes disso. A ideia do princípio é estabelecer um início para o pensamento acerca da criação. Não é o princípio de tudo, porque Deus não tem princípio de dias e nem fim de dias. Esse princípio não é um princípio onde Deus, aspas, passa a existir, até porque Deus não passa a existir. Esse princípio é o princípio da criação, e é importante que você saiba disso para não se perder na explicação geral. A expressão que você vai encontrar, o primeiro Deus que você vai encontrar escrito Deus aí é Elohim, ou Elohim, não é Yahvé, interessante, né? É Elohim. E eu coloquei aqui o significado de Elohim, para você anotar. Dá uma olhada. Este nome de Deus representa a sua relação transcendente, ou seja, para além da criação. O que significa isso? Quando você encontrar a expressão Elohim, que serve tanto para Deus como deuses, você vai encontrar algo ali que está se destacando do que está sendo dito sobre ele. Tudo bem? Vamos lá. Eu vou botar a mão aqui na haste do microfone. Ó, segurei. Ok? Alguém poderia dizer, ele e o microfone são uma só coisa. Não. Repare que somos entidades diferentes, certo? O microfone é uma coisa e eu sou outra. A expressão Elohim, quando aparece na Bíblia, ela reflete de que o Deus e a criatura são distintos. Então, isso é legal para você anotar. Elohim e tem outra coisa legal de Elohim, tá? Se você quiser colocar também, geralmente era usado para apresentar Deus como rei majestoso, tá? A expressão Elohim também tem esse baita peso dentro do hebraico. Deus majestático, tá? E aí, no princípio, Deus criou. A palavra criou aparece logo em seguida. Criou. A palavra é bará, e ela significa criou do nada. Em nenhum lugar das Escrituras, a palavra bara será usada por homens. Ela só é usada no Velho Testamento, bara, quando Deus é apresentado como Criador. Lembra do Salmo? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. A palavra ali é bara, porque só Deus pode criar um coração puro no homem. Então, bará criou do nada, e só é usada quando é Deus o personagem da criação, ou o personagem criador, né? Obrigado, melhor assim. Os céus e a terra. Tá, o que é céus e terra? Aqui, explicitamente, tem a ver com tudo, toda a criação. Não tem a ver apenas com o céu da nuvem. A expressão céus e terra é cósmica em Gênesis. Tá, o que é uma expressão cósmica? Ela indica todas as coisas que existem e foram criadas por Deus. Tudo, o todo do cosmos, universo, planetinha. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, a estrutura de pensamento diz respeito a isso. Agora, tem algo interessante, né? Porque isso é interessante.
A palavra terra, no verso 1, tá assim, Deus criou os céus e a terra. Quer dizer que Deus criou tudo. É só uma expressão para dizer que Deus criou tudo. Mas ali no verso 2, terra é especificamente nosso planeta. Você consegue ver? Ó? A terra, que já não é mais a expressão de cima, está deslocada do seu eixo céus e terra, tem a ver com terra de chão, terra de planeta terra. Diz a terra era sem forma e vazia. É a mesma palavra, mas é uma palavra que está em outra posição contextual e agora ela é mais específica em falar do nosso planeta. Diga. Céus e terra é uma expressão hebraica. Vamos lá. Diz uma expressão brasileira. Quer ver uma coisa que eu achei horrível? Foi a troca do nome do Rio Card. Desculpa, não gostei. Qual é a expressão que usaram para trocar o Rio Card? Explica, já é, gramaticalmente para um gringo. Já é. Se já não é, ele vai ficar meio perdido, não vai? Porque não é a qualidade das palavras que está dizendo a comunicação. Já basicamente vamos lá, é para agora, não é isso? Mas você repara que as palavras juntas geram essa expressão, mas separadas elas não geram? Céus e terra é uma expressão que envolve tudo. Ajudou? Já é. Uma aguinha ali para mim? Uma água, você pega uma água para mim, Lucas? Pega uma aguinha para mim, obrigado. Ali no bebedouro. Tudo bem. Quando o hebreu falava céus e terra, ele não estava falando da nuvem apenas. É uma expressão hebraica que quer dizer todo o cosmo criado. Não necessariamente. Repare que aqui eles não são mencionados, mas a ordem cósmica, sim. Obrigado. Por exemplo, a gente não tem nenhuma afirmação de que os anjos moram no universo. Você tem? Não. Eu acho que assim, eu vou dar um chute aqui, tá? Eu acho que eles não estão no universo nesse sentido. Eu acho que o céu de Deus não compõe essa realidade cósmica. Não sei se está indo o que eu quero dizer. Assim, essa é a minha aposta, tá? Eu não tenho nada na Bíblia que me diga isso, mas a minha aposta pessoal teológica é de que os céus de Deus não se encontram no cosmos. Agora melhorou? Vamos lá? Partiu. Terra aqui é interessante pra caramba. Eu acho até que eu coloquei aqui essa expressão. Priscila, tem um slide aí que vai falar do sem forma e vazia. Vê se você encontra ele. Legal. Você consegue falar aquilo ali? Tohu vabuhu. Tá certo. Sabe o que significa isso? Pode passar um slide, Priscila. Sem forma e vazia. Esta frase é antônimo de céus e terra. Olha que interessante. É uma expressão, sem forma e vazia, céus e terra. Que interessante. É outra expressão, Diego. Ela não tem nenhum tipo de familiaridade com o nosso entendimento. Quando a gente ouve aqui, sem forma e vazio, a gente pensa numa forma e a gente pensa no que está lá dentro, ou que não está, porque não tem forma, como é que vai ficar lá dentro? É isso que a gente pensa, a gente faz uma lógica de palavras. Mas o hebreu usava sem forma e vazia para dizer diferente, algo desordenado, não criado, algo completamente caótico. Então, se você tivesse que traduzir sem forma e vazia para o nosso português, você usaria caos. A terra era um caos. Interessante, não é? A terra era um caos. Aquele começo ali, né, caótico, né? Então a terra era um caos, ok? Isso aí. Tá indo, vamos lá.
sem forma e vazia significa, então, um lugar improdutivo, inabitado, infrutífero, caótico. A terra não produzia, a terra era caótica, a terra estava desordenada. Deus criou algo desordenado, olha que coisa, né? Quando ele diz haja luz e houve luz, luz era Deus em muitas sociedades mesopotâmicas. Quando diz que Deus disse haja luz, ele está dizendo eu governo a luz. Olha que coisa maneira. Cada ato de Deus é eu governo a luz. Então, me obedeça a luz. E aí o cara que está lendo, ouvindo falar do Deus hebreu, ele está falando assim, mas que isso? Que Deus é esse que manda em tudo? Esse Deus não é o meu. No meu Deus é a luz, a treva, tudo, as coisas são separadas. São vários deuses. E esse não, esse Deus é outro. E aí viu Deus que a luz era boa, tá? O viu aqui, gente, não leva a sério no sentido literal. Viu aqui é avaliou. Avaliou que Deus não tem olhos. Então, o antropomorfismo, que é essa coisa de aproximar Deus do nosso corpo, né? Deus viu, Deus tocou, Deus abraçou. Essa ideia é para nos ajudar a entender. Mas o viu poderia muito bem ser substituído na sua linha. Aí você pode colocar, avaliou Deus. Mas é claro que o viu está mais próximo do texto original e é poeticamente mais bonito. Então, você precisa entender, respeitar a poesia do texto. Então, Deus avaliou. E a expressão que ele usou é bom. Deus viu que era bom. A palavra é tob. T-O-B, com um O com um circunflexo. Tob. O que é tob? Tob é benéfico, frutífero, desejável. Tob é uma avaliação completa. Basicamente, é uma percepção de algo que é bom qualitativamente e algo que é bom moralmente. Tob. Ainda dentro dessa realidade, eu não posso falar todas as palavras, senão a gente... T-O-B, acento circunflexo no O, e ela tem a perspectiva de algo benéfico, desejável, moralmente e qualitativamente bom. E viu Deus que era bom. O bom de Deus não é apenas o bom visual, é um bom completo, é bom visualmente, é bom qualitativamente, é bom desejavelmente, é bom moralmente, é um bom completo. Deus não avalia algo apenas esteticamente. Você se lembra quando ele foi encontrar com os filhos de Jessé? Os bonitos entraram na fila primeiro, né? Os bonitos entraram na fila primeiro, e aí chegou, não tem mais nenhum. Ah, tem, está lá no campo, está cuidando dos bichos, traz ele. Quem era? Davi. E aí Deus deu uma puxada de orelha em Samuel, falou o quê? Deus não vê como vê o homem, ou seja, Deus não avalia como os homens, Deus olha o coração. Profundo demais essa frase, é uma das melhores frases assim do livro de Samuel. Tem frase que foge, né, da ideia comum. Vamos lá. Eu quero entrar aqui com você no verso 6. Deus disse: haja um firmamento no meio das águas, separação entre águas e águas. A ideia aqui de céus, firmamento, a ideia de separar, ela é uma ideia importante para mostrar que Deus é o regulador de toda a administração material. Ele ordena as posições e disposições, porque terremotos e vulcões também eram deuses. Então, o terremoto que racha a terra separa, o vulcão que se eleva na ilha e se torna uma ilha, Deus está dizendo, também é meu, eu mando nisso também. E é um grande, como diz aqui o texto, um arcabouço de várias coisas. Repare que o verso 11 é muito significativo também. Não existe uma natureza que se autocria. É Deus quem ordena de que ela produza ervas que deem semente. Deus está ordenando que algo seja produtivo. Nada é produtivo por si mesmo. Isso é importante. Também ainda dentro dessa realidade que a gente está construindo, repare que o verso 11 vai dizer algo importante, né? Segundo a sua espécie. E essa frase é importante.
ela inclusive vai ser uma frase de comparação com a nossa criação, com a criação do homem. Então guarde aí. Em seguida, indo aí para os 20 e poucos aí, né? Mas vamos para o 14 agora, você vai encontrar que haja luzeiros no firmamento, nos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e serem eles para sinais, para estações, para dias e para anos. Presta atenção. Estações, dias e anos. Por quê? Já existia astrologia, já existia zodíaco. E Deus está dizendo, não serve para isso. Olha que interessante. Não serve para zodíaco, não serve para astrologia. Isso serve para que vocês possam ter separações de dias. Então, Deus está dando objetivo às separações. E os seres estelares não nasceram por si mesmos, tampouco são deuses. Mais um ponto aqui importante. Você deve ter observado que há uma expressão aqui, no verso 16, por favor. Deus fez os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Essa expressão, ela está em todos os movimentos criacionais. As plantinhas chegam, e depois os bichos chegam, e os bichos da terra governam a terra, os bichos do céu governam o céu. E depois, no fim de tudo, Deus cria o homem, que governa tudo. Por que ele governa tudo? Porque ele é imagem de Deus. Por isso que ele não governa só uma parte, porque ele é distinto das demais aspectos da criação. O homem governa toda a criação. É interessante, né? Porque às vezes a gente não faz essa associação de modo correto. Ainda dentro dessa realidade, o verso 21 vai trazer a criação de seres marinhos que se movem, povoam a terra, e criaturas marinhas. A expressão em hebraica está grandes criaturas marinhas. O mundo na antiguidade convivia com ideias sobre leviatãs, monstros marinhos, e aí está dizendo aqui mais uma vez que Deus também governa esses grandes monstros marinhos, não são entidades que você vai fazer uma oração e Deus não sabe o que fazer com elas. Não, Deus governa os grandes animais marinhos. Prova disso é Jonas, capítulo 2. Não é? Dentro dessa realidade, chegamos ao 6º dia, no verso 24, produz a seres viventes conforme a sua espécie. Mais uma vez, plantas e animais são conforme a sua espécie. E eles todos estão ali fazendo o governo de suas esferas. Aí chega o verso 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Ou seja, tenha domínio sobre tudo. O homem manda em tudo, porque ele é a imagem de Deus. Façamos aqui, as pessoas gostam de usar trinitariamente, mas não conseguimos apoio para isso. Por quê? Porque é comum que, na antiguidade, a expressão de um rei e sua corte fosse dita desta maneira. Façamos. Ou seja, é algo que chamamos de... Você pode anotar o termo técnico, tá? Plural majestático. O que é um plural majestático? Plural não é singular, tem vários, ou seja, mais de um. E majestático vem de rei. É um plural de rei. Na época, na antiguidade, já se usava essa expressão. O rei olhava e dizia, façamos então os palácios. E ele estava falando com a corte real. Então, pode estar falando com a Trindade, como pode estar falando com anjos, por exemplo. Não há nada que impeça nesse sentido. Só que é importante ressaltar que não dá para afirmar aqui a Trindade. Seria forçar o texto. O texto não tem essa intenção. Ele está todo o tempo falando em plural majestático, ou seja, desde o começo você vê que então Deus disse, não é isso? Então, isso é o narrador de um rei. Você não pode ferir o texto, porque você quer muito que a Trindade seja afirmada aqui. Gente, tem texto pra caramba para falar da Trindade, então, assim, não precisa criar um que não está objetivamente falando, tá bom? Isso não nega a Trindade, só afirma o texto aqui com o seu propósito. Agora, repare
esse é o último ponto, antes da gente ir para a teologia bíblica que a gente vai fazer agora. Repare que em todos os outros Deus fala haja, 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 produza, produza, produza. E agora aqui ele não vai usar o impessoal, ele vai usar o pessoal. Façamos. Legal, né? O tempo todo é, aconteça, apareça, surja, haja, e pá. Agora ele põe a mão na coisa, de uma maneira diferente. Isso é para separar-nos do restante da criação. Deus nos fez diferentes de bichos, de plantas. Então, qualquer um de nós que grita por direitos dos animais em detrimento a homens, deve ficar muito preocupado com a sua mentalidade, porque Deus não fez assim. Inclusive, depois o próprio Deus libera os animais para os homens comerem, com o texto depois de Noé e do dilúvio. Você que já leu a Bíblia sabe disso. Deus não está fazendo com que bichos, seres e plantas sejam considerados como humanos. Claro que eu não vou entrar nessa briga agora, porque a gente entraria num subassunto que é importante, mas que acabaria nos trazendo digressões do texto. Por último, imagem. A palavra selém, ou se você quiser colocar um T antes do S, tselém. Tselém. Qual era a crença da época? Presta atenção. Qual era a crença da época? Você cria uma imagem, e aí o que acontece? Os deuses entram na imagem. Essa é a mentalidade do homem mesopotâmico, do homem egípcio, por exemplo. Você faz uma imagem, os deuses vão e tomam aquela imagem para eles, e agora você pode se relacionar por meio dessa imagem. O que está acontecendo aqui? Deus está criando a sua imagem. E é um homem que reflete a sua presença em todos os lugares do mundo criado. Por isso, pensar aqui na imagem, a expressão imagem, é muito significativa, porque a ideia é de que o homem seja um governante na posição que Deus está dando a ele. No Oriente Próximo, era amplamente crido de que um espírito dos deuses habitava uma imagem feita para funcionar como uma espécie de representação do próprio Deus, e costumava-se crer nisso. E, obviamente, Deus está lançando contra a ideia desses homens, a ideia de uma imagem que não é criada por um homem. Repare, não é um homem que faz a imagem, é Deus mesmo que faz a sua imagem. E aí, por fim, verso 28, Deus os abençoou. A palavra em hebraico significa, o que é bênção, né? É potencialização máxima de algo. É isso que na mentalidade se tem. Quando alguém era abençoado, o que estava sendo dito é que aquele potencial será maximizado muitas vezes. Legal, né? Deus está abençoando é dizer assim, produza ao máximo do seu potencial. Foi até aí? Acho que foi, né? Agora, o que a gente encontra aqui, que é muito interessante de observar, e eu vou lá para a teologia bíblica. Vamos lá, joga lá para a gente no slide, teologia bíblica. Este movimento aqui não é um movimento que você deve não perceber como Deus estava sendo intencional para o futuro também. Mas como assim para o futuro também? Você deve ter ouvido falar de Jequebili, por exemplo, baita de um biblista. Jequebili é muito bom, tem um comentário dele, Velho e Novo Testamento, muito bom. E Jequebili vai estar falando que o que Deus está fazendo ali, e não é só ele que defende isso, eu já falei isso aqui com a igreja, é um templo cósmico. Como assim? Você leu em Gênesis 2:8, 3:8, que Deus passeava pelo jardim na viração do dia? Deus estava habitando com eles, Deus estava andando por meio deles. Você já ouviu essa expressão, sim ou não? Agora, quem já ouviu a expressão de João 1,14? Diz assim, e ele habitou, falando de quem? De Jesus.
Não sei se você está entendendo, mas o jardim no Éden era um lugar de habitação. Agora junta tudo, vai juntando as coisas com calma, que a gente vai chegar lá. Havia um jardim. Esse jardim era fechado. Tanto é que os querubins, lá depois da queda, fecharam com espadas flamejantes a entrada do jardim. Então, é um lugar o quê? Fechado. Você tem Deus andando. Você tem uma imagem de Deus. Você tem um templo. Deus criou no Éden um templo. Olha que interessante isso. Aí você vai lá para Moisés, Êxodo, Levítico, Números. Lembra disso? Como é que Deus preparou o tabernáculo? Tinha o Santo dos Santos, tinha o quê? A arca, certo? E Deus estava mais aonde? Ali, onde o fogo caía, não era? E aí você tem a arca, e aí depois você tem o quê? Os átrios. Deus se manifestava nos átrios? Onde ele se manifestava? Nos Santos dos Santos. Deus não estava na terra toda nesse sentido. Ele estava no Éden, seu templo, e ele mandou alargar o Éden. Domine a terra, alargue a presença. Agora, olha como é que a gente vai juntando, porque a gente vai terminar agora, tem 2 minutos. Eu queria falar mais sobre isso. Eu tenho 2 minutos. Agora, presta atenção. Certo? O que caía na tampa do propiciatório quando o sacrifício era colocado? O que vinha do céu? Que lambia aquilo tudo? Era o quê? Como é que ficou o sacrifício de Elias quando ele ajeitou as pedras? O que veio do alto? Ali representava a presença de? Termina com essa. O que caiu na cabeça das pessoas em Atos capítulo 2? Onde está a presença dele agora? Olha que magnífico isso. A presença de Deus cai no Pentecostes, como línguas de fogo, na cabeça das pessoas. E elas começam a falar em hebraico só, não é isso? Elas se multiplicam. Todas as ordens estão sendo construídas ali. Olha só. Todos os movimentos ali. Pentecostes eu estou habitando neles agora. Que coisa tremenda isso. Eles são portadores do meu espírito. E a terra vai se encher da presença de Deus agora. Deus está alargando o seu jardim. Isso é magnífico demais. Magnífico demais. Você repara que Deus vai fazendo isso progressivamente. E aí nós encontramos hoje, em cada lugar onde há um crente, uma igreja, existe ali a presença do Deus vivo, o Deus hebreu, o Deus do Éden. Maravilhoso, não é? Eu vou terminar agora, porque é justo que se termine. Eu vou mandar para vocês um texto com o Templo Cósmico, do Dick Billy, você vai se amarrar, né? E a minha expectativa é que você, na semana que vem, que você vai ter uma outra pessoa que vai te dar aula semana que vem. Então, por favor, recebam essa pessoa que vai estar dando aula uma vez por mês, muito bem. Mas eu vou mandar para vocês, para a leitura do material. Alcançou vocês a aula? Chegou ao coração? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos a Ele. Pai, que bênção é ter a palavra de Deus. Que bênção é ouvir que o Senhor habita entre nós. Como é que a gente pode não se alegrar com isso? Como é que a gente não exulta com uma coisa tão grandiosa assim, Pai? Por isso, peço que meus irmãos e eu estejamos com o coração aquecido nesta manhã. Deus habitou entre nós e agora habita em seu povo. Que glória, que bênção, que júbilo, que alegria. Que o nome de Jesus, sua alegria, seu poder, manifeste-se em cada crente aqui, Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém. E amém. Deus os abençoe, apenas aguardemos os